Em 1661, você assume o papel do médico de câmara, o médico pessoal do rei da Espanha, residente no Real Alcázar de Madrid. A atmosfera é carregada de pavor coletivo, em vez de alegria. Por 9 horas angustiantes, o palácio permanece imóvel, imerso em orações e suspense. Cada corredor é ladeado por cortesãos ansiosos, com semblantes marcados pela preocupação. Dentro da capela real, padres recitam continuamente ladainhas, suas vozes formando um zumbido baixo em contraste com os gritos fracos e distantes da rainha. Lá fora, astrólogos, convocados secretamente, examinam mapas celestes desenhados à luz de velas, na esperança de desvendar o destino de um império a partir do alinhamento das estrelas. Este não é apenas um enterro real, representa a última jogada desesperada da dinastia mais influente da Terra. O rei Filipe IV está diante de você, envelhecido e cansado, seus ombros carregando o fardo de um império decadente e uma série de caixões minúsculos. Ele já havia sepultado seus filhos, testemunhou o fim do futuro da Espanha quando era apenas uma criança. Suas esperanças agora giram exclusivamente em torno da mulher na câmara de parto, a rainha Mariana da Áustria. Ela não é apenas sua esposa, mas também sua sobrinha, sendo filha de sua própria irmã. Ela é 3 décadas mais nova que ele, posicionada em sua cama não por afeição, mas pelo dever solene de prolongar uma linhagem que parece destinada a perecer. A união deles, um movimento político necessário para manter as terras dos Habsburgos unidas, é também uma aberração biológica, essa verdade espreita em cada coração neste palácio. Por 2 séculos, a Casa de Habsburgo jogou um jogo arriscado com a genética. Para preservar seus extensos territórios que se estendiam de Madrid a Viena, de Milão às Américas, eles optaram por casamentos incestuosos entre primos, tios e sobrinhas, sendo uma árvore genealógica complexa e sufocante. Essa tática política havia se tornado uma bomba relógio genética. Ao longo de gerações sucessivas, a linhagem pura dos Habsburgos intensificou-se tanto em força quanto em ameaça. O que antes simbolizava a honra dinástica, o renomado maxilar dos Habsburgos, degenerou-se em uma distorção grotesca, impedindo seus possuidores de falar ou mastigar confortavelmente. A taxa de mortalidade infantil aumentou, enquanto os abortos espontâneos tornaram-se angustiantemente frequentes. Aqueles que sobreviviam à maturidade eram frequentemente fracos, tristes e sobrecarregados com diversas enfermidades físicas e psicológicas. Como médico, você testemunhou as consequências em primeira mão, os problemas gastrointestinais recorrentes, as depressões incapacitantes e as dores articulares incapacitantes que afligem a família real. Você compreende mais profundamente do que os sacerdotes com suas orações ou os astrólogos com seus mapas, que a dinastia não está sujeita a castigos divinos, mas a uma armadilha genética auto-infligida. Ela se transformou em um beco sem saída genético, uma serpente devorando a própria cauda até que nada reste. Apesar da considerável riqueza do império advinda do Novo Mundo, ele decai de cima para baixo. Anos se passaram desde que o último herdeiro homem de um casamento anterior faleceu, e a união de Filipe com sua sobrinha Mariana só trouxe consternação. Uma filha, Margarida Teresa, inelegível para ascender ao trono, e um filho que viveu apenas brevemente, este nascimento representa a última esperança da dinastia. Se esta criança se mostrar robusta, a linhagem dos Habsburgos na Espanha perdurará por mais uma geração. Seja uma menina ou outra criança frágil destinada a uma morte prematura, os abutres se reunirão. As grandes potências europeias, particularmente a ambiciosa França de Luís XIV, examinam Madrid atentamente. Elas estão cientes de que uma sucessão fracassada na Espanha pode desencadear uma guerra devastadora pelos restos de um império. O futuro do mundo ocidental depende precariamente dos gritos que ecoam daquela câmara. Um silêncio repentino emerge de dentro dos aposentos reais. Num silêncio pesado e antecipatório, uma mulher em prantos avança em direção ao rei Varron, com a pele esgotada e banhada em lágrimas. Uma onda de alívio coletivo e trêmulo percorre o palácio. Os sacerdotes na capela alteram suas orações de súplicas desesperadas para hinos de agradecimento. Os cortesãos soluçam sinceramente ao sentirem alívio. O rei Varron, com o rosto uma delicada fachada de esperança, aproxima-se da sala de parto. Você o segue, agarrando sua maleta médica com força, o coração disparado de obrigação profissional e profundo temor. Você tem consciência do que essa linhagem pode produzir. A cena dentro da sala é de exaustão e devastação crua. A atmosfera está impregnada do odor pungente de sangue e suor. A rainha Mariana jaz sem vida sobre os lençóis encharcados, seu semblante outrora jovem envelhecido pela provação. No entanto, todos os olhos estão focados no embrulho segurado pela parteira-chefe. Ao chegar, o rei estende hesitantemente a mão trêmula para revelar o tecido que o cobre, e a alegria fugaz no palácio se transforma em uma morte silenciosa e terrível. O som que emana da boca do bebê não é o choro robusto e enfurecido de um recém-nascido próspero. Em vez disso, é um gemido doentio e frágil, fino como um fio. A criança é perturbadoramente pequena e delicada. Sua pele é translúcida, branca como cera, com uma rede de veias azuis gravadas nela.
Sua cabeça parece excessivamente grande em comparação com seu corpo minúsculo, escassamente coberto por penugem incolor. Ela pende normalmente para um lado, sugerindo que os músculos de seu pescoço são fracos demais para suportar seu peso. Seus membros são finos e finos, no entanto, é o rosto que causa arrepios na espinha. O característico maxilar dos Habsburgos está presente, mas neste pequeno bebê, aparece como uma distorção grotesca. O maxilar inferior se projeta tanto que a boca não consegue se fechar completamente, expondo gengivas pálidas e desdentadas em um sorriso permanente e triste. Sua língua parece grande demais para a boca, uma condição comum entre os membros da família. Seus grandes olhos lacrimejantes estão cercados por pálpebras inchadas e inchadas. Ele parece menos uma criança humana e mais um homúnculo envelhecido, sábio e miniaturizado, um velho encolhido no corpo de um recém-nascido. Você observa o rei, Filipe, o peludo, olhando para seu filho. A terna esperança em seu rosto desaparece, substituída por uma expressão de desânimo tão profundo e abissal que é quase insuportável de se ver. Ele já testemunhou essa expressão antes. Ele reconhece esse olhar. Este é o olhar de um produto murcho, de uma árvore tão podre que não pode mais dar frutos. A parteira, percebendo a mudança na sala, apressadamente envolve a criança com mais força, tentando esconder as aparentes deformidades. No entanto, é tarde demais. Todos na sala viram. Eles o chamarão de Carlos. Eles o declararão príncipe das Astúrias, o herdeiro do trono espanhol. Eles obrigarão o tribunal a comemorar, a dar parabéns, a fingir que o milagre aconteceu. Mas você sabe a verdade. Como médico e cientista, você contempla este ser deformado e distorcido, gerado por uma dinastia que trava guerra contra a própria natureza. Você compreende com uma certeza arrepiante o que se desenrola diante de seus olhos. Não se trata da preservação de uma linhagem, é a dissecação de sua ruína. O anúncio do nascimento do príncipe Charles foi um espetáculo político por excelência. Uma última tentativa de esconder a decadência sob uma grande encenação. Das muralhas do Alcázar, rugidos de canhões comemorativos reverberavam, seus estrondo triunfantes e quando é uma cidade ordenada a se alegrar. Os grandes sinos das catedrais de Madrid dobraram até a atmosfera estremecer com júbilo forçado. Um teduano especial foi realizado, com a presença de toda a corte. Suas expressões, máscaras ornamentadas de gratidão fingida. Embaixadores estrangeiros foram convocados para transmitir as felicitações de seus soberanos. Diplomatas enviaram mensagens para casa, misturando entusiasmo oficial com preocupação oculta. Um suntuoso batismo foi organizado para a criança, cobrindo-a com nomes de santos e da realeza, de Carlos a Baltazar. No entanto, dentro dos limites do quarto de crianças real, o espetáculo chegou ao fim. Em vez disso, prevaleceu uma vigilância implacável sobre a vida da criança, repleta de pavor. O quarto de crianças foi convertido em uma cidadela médica estéril, isolada de perigos externos percebidos. As janelas permaneceram fechadas mesmo no opressivo verão madrilenho, para que uma corrente de ar ou ar viciado não pusesse em risco a frágil existência do príncipe. Diariamente, o chão era limpo com vinagre e ervas aromáticas eram penduradas em todos os lugares para higienizar o ambiente. Ninguém tinha permissão para entrar sem antes trocar de roupa e lavar as mãos com água de rosas. Eca, disse Miracle de Camara, assumindo o papel de sumo sacerdote da Câmara. Sua existência dedicada exclusivamente a garantir a sobrevivência desta criança. O bebê Charles não era um bebê, mas um conjunto de sintomas alarmantes. Ele era atormentado por convulsões incessantes, deixando seu pequeno corpo rígido e pálido. Sofria de febres repentinas que faziam toda a equipe da creche entrar em pânico, correndo para buscar compressas frias e orações silenciosas. Sua digestão era torturante. A amamentação adequada era impossível devido ao seu prognatismo severo, a infame característica da mandíbula dos Habsburgos. Sua boca não conseguia selar, negando-lhe a SAT fundamental, o vínculo mais básico entre mãe e filho. A busca frenética por nutrição transformou-se em uma luta diária. Um grupo de amas de leite, escolhidas a dedo entre os camponeses mais saudáveis de Castela, foi reunido. Cada um era minuciosamente inspecionado por você e seus associados, a qualidade do leite era testada, seus antecedentes examinados em busca de qualquer sinal de doença. No entanto, o problema não eram as enfermeiras, era o príncipe quem causava preocupação. Ele se debatia, engasgava e se virava enquanto o leite escorria pelos cantos de sua boca distorcida. Na maioria das vezes, vomitava qualquer pequena quantidade que conseguisse engolir. Em um palácio transbordante de abundância, ele estava faminto. O rei Filipe IV visitava o berçário diariamente, mas não eram as visitas alegres de um pai orgulhoso, mas as inspeções sombrias de um general avaliando seu último soldado sem esperança. Ele ficava em pé sobre o berço por longos períodos. Seu rosto, uma máscara de granito de tristeza, observava a respiração superficial da criança. Seus gritos fracos, suas lutas débeis, ele raramente interagia com o menino.
Parecia que ele temia que seu próprio toque contaminado pudesse ser o golpe fatal, ou talvez ele não pudesse suportar a confirmação física do declínio de sua dinastia. Diariamente lhe eram feitas perguntas idênticas: ele está mais forte hoje, doutor? Ele manteve o leite no estômago? Às quais você oferecia respostas cautelosas e evasivas, discutindo pequenos avanços e saúde delicada, enquanto as evidências sugeriam deterioração. A rainha Mariana, sua mãe e parente, demonstrava uma piedade feroz, beirando a histérica. Acreditando que as aflições do filho eram uma retribuição divina pelos seus próprios pecados ou pelos da família, ela transformou o quarto das crianças em um santuário. Relíquias de santos adornavam seu berço. Vestígios da cruz foram costurados em suas roupas de cama. Ela celebrou inúmeras missas e prometeu doações significativas para conventos. Se Deus poupasse seu filho, ela jurou passar horas no chão frio de pedra em oração. Suas súplicas eram um apelo desesperado a um céu insensível. Seu amor maternal estava entrelaçado com um profundo temor supersticioso. A corte tornou-se um palco de intrincada negação. Falar sobre a saúde precária do príncipe era estritamente proibido. Qualquer cortesão descoberto discutindo suas convulsões ou fraqueza enfrentava exílio imediato. Ele era retratado publicamente como uma criança saudável, apenas com desenvolvimento lento. Quando ele não conseguia atingir marcos típicos de bebês, como levantar a cabeça, sentar-se e engatinhar, isso era atribuído à sua linhagem real. Sua calma não era preguiça, mas uma disposição régia. Seu silêncio não era um atraso no desenvolvimento da fala, uma incapacidade de emitir sons, mas uma natureza reflexiva. As mentiras se tornavam cada vez mais complexas a cada mês, criando um reino fictício para ocultar a realidade aterrorizante. A verdade era que Charles era geneticamente danificado. Suas próprias avaliações privadas da criança, realizadas além dos apelos histéricos da rainha e do olhar triste do rei, validavam seus medos mais profundos. Seu tonus muscular era quase ausente. Seus reflexos eram fracos e insensíveis. Sua cabeça excessivamente grande, não fundida em certas áreas devido à fusão inadequada do crânio, era macia ao toque. Você anotou clandestinamente suas observações em notas combinando cifras médicas latinas e gregas, temendo ser descoberto. Você detalhou prognatismo extremo, debilidade geral, fraqueza universal e retardo mental grave. Você também calculou seu índice de endogamia, um conceito novo que você e alguns médicos progressistas estavam começando a compreender. Com base em sua árvore genealógica, Carlos II era mais consanguíneo do que descendente de uma união entre irmãos. Seus pais, Filipe e Mariana, compartilhavam um coeficiente de parentesco que os tornava geneticamente tão próximos quanto irmãos. Essencialmente, o menino era seu próprio primo. Aos 4 anos, ele não conseguia andar devido às pernas frágeis, incapazes de suportar seu peso. Ele era carregado em um travesseiro de seda por um cuidador designado. Aos 5 anos, ele ainda não havia pronunciado uma palavra clara. Em nítido contraste com a propaganda da corte, o robusto príncipe se comunicava por meio de grunhidos e gemidos guturais, com sua língua enorme dificultando a articulação clara. Apesar da idade, ele continuou a ser alimentado com alimentos amassados, pois a estrutura de sua mandíbula impedia a mastigação. A criança real, na realidade, era gravemente incapacitada, exigindo cuidados constantes e abrangentes. Com quase 4 anos de idade, o rei Filipe IV faleceu em 1665, seus últimos dias marcados por uma lenta descida à melancolia. Contrariando as expectativas, ele não designou um regente poderoso ou um conselho de conselheiros sábios para governar em nome de seu filho. Em vez disso, em seu testamento, confiou todo o Império Espanhol à sua esposa, Mariana, tornando-a a única rainha regente. Em uma pungente admissão da condição de seu filho, ele também estipulou que Carlos não seria considerado maior de idade até completar 14 anos e, mesmo assim, deveria ser assistido em todos os assuntos de Estado. Carlos II, aos 4 anos de idade, incapaz de andar, falar ou alimentar-se, foi coroado rei da Espanha, senhor dos Países Baixos, duque de Milão, rei de Nápoles e Sicília e imperador das Índias. O imenso fardo de um império mundial repousava sobre os ombros delicados de uma criança incapaz de suportar o peso da própria cabeça. Com a morte de Filipe IV, a corte espanhola entrou em um novo período instável. A frágil fachada de normalidade sustentada pelo reinado do falecido rei ruiu, dando lugar à rígida governança de sua viúva, a rainha Mariana. A principal preocupação e a paixão inabalável da monarca centravam-se em proteger o filho, no entanto, essa proteção não visava criá-lo, educá-lo ou prepará-lo para o mundo. Em vez disso, envolvia confiná-lo em uma substância protetora, protegendo-o de qualquer obstáculo, adversidade ou estímulo potencialmente prejudicial à sua saúde incrivelmente delicada. O jovem rei Carlos II foi criado não como um futuro líder, mas como um artefato vivo e valioso. Sua infância se transformou em um confinamento dourado. O Alcázar de Madrid, um extenso labirinto de pedra e vento, tornou-se seu único universo.
Esforços físicos como correr, pular e até mesmo caminhar rapidamente eram considerados atividades perigosas, proibidas ao príncipe. Os médicos reais, aderindo às apreensões da rainha regente, recomendavam uma vida próxima à completa inatividade, enquanto outros príncipes por toda a Europa aprendiam equitação, esgrima e caça. Carlos era transferido de uma sala para outra em uma cadeira feita sob medida, com as pernas bambas pendendo frouxas e sem propósito. Seus dias eram passados em silêncio, em aposentos mal iluminados, repletos de assistentes constantes que atendiam a cada gemido que ele emitia. Sua educação tornou-se uma fachada lamentável. A rainha Mariana, nutrindo profunda suspeita em relação ao intelectualismo e temendo que o esforço de aprender pudesse induzir um ataque fatal, sistematicamente minou qualquer esforço para um currículo substancial. Tutores foram nomeados, mas suas diretrizes deixavam claro que o rei não deveria ser sobrecarregado. As aulas eram concisas e rudimentares. Ele foi exposto às letras, mas nunca realmente dominou a arte da leitura fluente. Suas tentativas de escrever resultaram em rabiscos aracnídeos, quase ilegíveis. Aprendeu os fundamentos do catecismo, que memorizou mecanicamente, sem qualquer compreensão profunda. Seu conhecimento do mundo além das fronteiras de seu palácio era praticamente nulo. Ele não conseguia identificar a França ou a Inglaterra em um mapa do império que supostamente governava. Ele carecia de conhecimento em economia, diplomacia e estratégia militar, sua mente e corpo mantidos em uma eterna e reservada imaturidade. Essa ignorância deliberada servia a dois propósitos: salvaguardava sua saúde e solidificava o poder da rainha regente. Um rei frágil e desinformado era um rei complacente, alguém que jamais contestaria a autoridade de sua mãe e seu círculo de conselheiros. Mariana estava cercada por um grupo de legalistas, com o padre Johann Eberhard Nittard, seu confessor jesuíta austríaco, destacando-se entre eles. O padre Nettard, um político astuto e manipulador, efetivamente governava a Espanha ao lado da rainha regente. Eles governavam o vasto império por meio de decretos, seu poder inquestionável enquanto Carlos permanecesse um protegido indefeso, mas vácuos de poder provocavam contendores. Os poderosos nobres espanhóis, os nobres cujos ancestrais haviam conquistado impérios, ferviam de raiva crescente ao ver a Espanha ser governada por uma rainha estrangeira e seu confidente jesuíta. Eles esporadicamente testemunhavam o rei em público, e sua reação era de horror. Ele parecia espectral, fraco e letárgico. Seu maxilar de Habsburgo tornara-se tão proeminente que seus dentes inferiores se projetavam além do lábio superior, tornando sua fala uma confusão de palavras confusas. Frequentemente, sua boca pendia aberta, baba escorrendo pelo queixo, que um assistente sutilmente enxugava com um lenço de renda. Este não era o orgulhoso leão de Castela, em vez disso, era um fantoche danificado, e eles detestavam os manipuladores que puxavam seus cordões. Seu descontentamento encontrou um líder na figura carismática e ambiciosa de Dom Juan José de Áustria. Dom Juan personificava todas as qualidades que faltavam a Carlos II, era bonito, inteligente, um estrategista militar experiente e valente. Além disso, ele era filho legítimo do falecido Filipe IV, nascido de um caso com uma atriz. Como meio-irmão do rei, Dom Juan se considerava o líder legítimo da Espanha, representando a robusta linhagem dos Habsburgos que deveria estar no poder. Tornou-se o foco de toda a resistência contra a rainha regente, personificando o sonho da nobreza espanhola de restaurar uma imagem masculina e militar ao trono. Consequentemente, a corte se transformou em um campo de batalha para um conflito acirrado travado em torno do espírito do jovem rei. O grupo da rainha regente visava manter Carlos recluso e imaturo, enquanto os apoiadores de Dom Juan conspiravam para libertá-lo, governar por meio dele e explorá-lo como figura de legitimidade. Preso nessa luta venenosa pelo poder, Carlos era um peão desnorteado. Estava dividido entre o afeto sufocante e temeroso de sua mãe e as manipulações de figuras poderosas que o viam não como um indivíduo, mas como um símbolo de autoridade. Sua adolescência foi uma provação solitária e desconcertante, marcada pelo início tardio e irregular da puberdade, resultando em sua prolongada imaturidade física e desenvolvimento desajeitado. Ele não tinha pelos faciais e sua voz permanecia aguda e jovial. Ele frequentemente caía em crises prolongadas e incapacitantes de tristeza, fechando-se em seus aposentos, recusando visitas e chorando por mágoas não expressas. Isso era seguido por explosões repentinas e inesperadas de raiva, nas quais ele destruía objetos ou atacava os criados, sua raiva e confusão explodindo em violência sem sentido. Seus prazeres simples consistiam em ouvir livros ilustrados com cores vibrantes, sem compreender as histórias. Ele sentia grande alegria em brincar com pequenos brinquedos e dizia-se que era cativado pelo complexo funcionamento dos relógios, apesar de não compreender sua mecânica. Seus laços mais profundos eram com os anões e bufões da corte, as outras excentricidades do palácio. Com eles, ele parecia encontrar um senso incomum de pertencimento. Eles não o criticavam nem esperavam nada dele. Em sua companhia, ele era um jovem simples e problemático. Quando Carlos completou 14 anos em 1675, tornando-se oficialmente adulto,
tornou-se evidente para todos que ele não tinha capacidade para governar. A coroação foi outro espetáculo vazio. Ele sentou-se no trono, vestido com vestes de armas que pareciam envolver seu físico delicado, com o rosto inexpressivo enquanto os nobres espanhóis lhe juravam lealdade. O verdadeiro poder continuava a residir em sua mãe. Isso causou um dilema político. Dom Juan de Áustria, afirmando que o rei estava agora maduro e deveria ser libertado do domínio de sua mãe, liderou um ataque a Madrid com um exército mínimo. O golpe foi bem sucedido. A rainha Mariana foi obrigada ao exílio em um convento em Toledo, e o padre Nithard foi expulso. Dom Juan de Áustria, o carismático filho legítimo, tornou-se primeiro-ministro e governante efetivo da Espanha. Por um breve período, parecia que uma nova era poderia começar. Dom Juan se esforçou para envolver o rei nos assuntos de governança. Dom Juan apresentou documentos de Estado a Carlos, com o objetivo de elucidar questões complexas do império. No entanto, seus esforços foram infrutíferos. Carlos teve dificuldade para compreender os argumentos, olhando distraidamente para os papéis antes de perder o foco. Assinava tudo o que lhe era apresentado, apenas querendo concluir a aprovação. Seu medo de Dom Juan, seu meio-irmão bonito e inteligente, era palpável. Intimidado por sua vitalidade e intelecto, os esforços de Dom Juan para estimular o rei serviram apenas para sublinhar a natureza profunda e irrevogável de sua deficiência. A grande esperança da nobreza espanhola descobriu que o fantoche sobre o qual haviam assumido o controle não possuía qualquer capacidade de manipulação. Era apenas um vaso vazio. O mandato vibrante e ambicioso de Dom Juan como primeiro-ministro foi construído sobre uma base arenosa. Sua autoridade, semelhante à das rainhas mais anteriores a ele, baseava-se inteiramente na vida vacilante do rei mais azarado da cristandade. O rápido e dinâmico mandato de Dom Juan de Áustria terminou tão rapidamente quanto começou. Em apenas 2 anos, o cativante filho legítimo pereceu inesperadamente em 1679, possivelmente devido a uma febre, embora rumores sobre veneno circulassem entre seus adversários. Sua morte deixou um vazio de poder que Mariana, a rainha-mãe, rapidamente preencheu ao retornar do exílio em um convento, mantendo seu comportamento implacável e autoritário. O reinado de Dom Juan havia posto em movimento uma peça crucial da política de Estado: o rei precisava se casar. Uma união real não era uma questão de afeição ou camaradagem para Carlos, era uma necessidade biológica desesperada. Representava o último lance de dados para os Habsburgos espanhóis. O objetivo, embora tênue e vacilante, era que uma rainha estrangeira jovem, vigorosa e fértil pudesse superar milagrosamente as inúmeras deficiências do rei e gerar um herdeiro. A sobrevivência do império dependia da demonstração de que a linhagem real não era estéril. Maria Luísa de Aulerac, uma imponente princesa francesa e sobrinha do rei Luís XIV, foi a noiva escolhida. Essa união política visava aliviar as tensões entre a França e a Espanha, duas potências formidáveis. No entanto, para Maria Luísa, uma joia da elegante corte de Versalhes, o anúncio marcou seu fim. Ela recebeu a ordem de deixar o coração da civilização e seguir para a monótona corte de Madrid, dominada pelo clero, para se casar com um homem infame em toda a Europa como um imbecil e degenerado. Físico. Ao ouvir isso, ela teria desmaiado e implorado a seu tio Luís XIV por misericórdia. No entanto, ele permaneceu indiferente, afirmando que era uma questão de Estado. A chegada de Maria Luísa à Espanha em 1679 foi um choque cultural do qual ela nunca se recuperou. Ela encontrou uma corte imersa em devoção opressiva e etiqueta rigorosa e sufocante, e descobriu um marido que superava os rumores em deplorabilidade. Charles, aos 18 anos, era uma figura patética e lamentável. Ele era imponente, mas movia-se com um andar instável e arrastado. Sua fala era quase incompreensível, e ele frequentemente explodia em acessos de choro infantis. Ele instantaneamente se apaixonou por sua esposa incrivelmente jovem, arrastando-se atrás dela como um cachorrinho desnorteado no palácio. Sua adoração, enjoativa e perturbadoramente intensa, a noite de núpcias e os esforços subsequentes para consumar o casamento foram desastres documentados. O embaixador francês, em suas mensagens codificadas para Versalhes, descreveu uma imagem sombria da incapacidade real. Charles parecia sofrer de uma condição que mais tarde seria reconhecida como ejaculação precoce, se ele conseguisse ter uma ereção. Anormalidades físicas e imaturidade mental impediram o marido de se reproduzir, deixando Maria Luísa com sentimentos de pena e repulsa. Ela o tratava como uma enfermeira atenciosa cuidando de uma criança problemática, mas seus escritos pessoais expressavam profunda tristeza e desespero. "Não sou uma rainha, sou uma prisioneira", escreveu ela. À medida que meses se transformavam em anos sem sinais de gravidez, a corte mergulhava no caos. A rainha era acusada de infertilidade, uma prática comum na época, pois seria uma traição acusar o rei. Assim, Maria Luísa suportou um regime humilhante e peculiar de remédios para a fertilidade. Foi forçada a consumir misturas amargas preparadas por charlatões, rezar por longos períodos diante de relíquias selecionadas e submeter-se a elaboradas bênçãos para sua cama. O conselheiro espiritual do rei,
um homem profundamente enraizado na ignorância e na superstição, acreditava que o casamento real era afetado por bruxaria. Essa noção desencadeou um dos incidentes históricos mais peculiares da Espanha, o exorcismo real. A corte passou a acreditar que feitiços malignos eram responsáveis pela infertilidade do rei e pela incapacidade da rainha de conceber. Exorcistas eram convidados ao palácio, onde realizavam ritos no quarto real, recitando em latim, aspergindo água benta e procurando maldições ocultas e insígnias demoníacas. A rainha era obrigada a usar talismãs abençoados, enquanto o rei se submetia a rituais destinados a expulsar os espíritos malignos que obstruíam sua potência. Assuntos de Estado essenciais dentro do império mais poderoso da Terra eram agora influenciados pelas ilusões de uma caça às bruxas medieval. Maria Luísa sofreu muito psicologicamente com essa provação. Em um casamento sem amor e diante da desgraça pública devido à infertilidade, ela foi vista por sua corte como uma estrangeira que havia falhado em seu único dever. Mergulhada em profundo desespero, ela engordou, tornou-se letárgica e encontrou consolo em incansáveis cavalgadas. Aos 26 anos, após suportar uma década de tal tormento, ela morreu inesperadamente de um aparente apêndice rompido. Charles foi dominado pela tristeza, sua dor era intensa e infantil, deixando-o chorando por semanas, sem vontade de comer ou se aventurar fora de seus aposentos. No entanto, o Estado não podia se dar ao luxo de sua tristeza, e o tempo era mais precioso do que nunca. Mesmo antes de Maria Luísa ser sepultada, as negociações já estavam em andamento para uma segunda esposa. A escolhida foi Maria Ana de Neuburgo, uma princesa alemã renomada por sua linhagem fértil. Sua mãe havia dado à luz 23 filhos. Para a desesperada corte espanhola, ela parecia a mais propensa a ter um herdeiro. Maria Ana chegou a Madrid e encontrou um rei em decadência e uma corte à beira da desintegração. Ao contrário da benigna Maria Luísa, a nova rainha era ambiciosa, arrogante e implacável na política. Ela estava horrorizada com a situação do marido, mas percebia que seu poder dependia de controlá-lo. Rapidamente, formou seu próprio grupo político, nomeando seus parentes e aliados alemães para cargos de poder, irritando a nobreza espanhola. O segundo casamento provou ser um desastre ainda maior que o primeiro. A questão da infertilidade do rei permaneceu sem solução. No entanto, Maria Ana era uma atriz superior à sua antecessora. Ela simulava gestações múltiplas, usando-as para reforçar sua influência política e garantir sua posição. A cada vez, ela se retirava para seus aposentos, fingindo sintomas, aceitando felicitações da corte, apenas para reaparecer meses depois, atribuindo o aborto a uma queda acidental ou a um susto. No crepúsculo do século XVII, uma farsa cínica e desesperada se desenrolou, enganando poucos e expondo a ruína financeira da monarquia. Tornou-se evidente em toda a Europa que Carlos II não deixaria herdeiros. O debate não era mais sobre se a linhagem espanhola dos Habsburgos pereceria, mas sim sobre quem reivindicaria seu colossal e vasto império. A corte de Madrid fervilhava de espiões e diplomatas internacionais, cada um defendendo seu candidato favorito. Os principais concorrentes eram os Bourbons da França, simbolizados por Filipe de Anjou, neto de Luís XIV e meio-irmão de Carlos, e os Habsburgos austríacos, representados pelo arquiduque Carlos, um parente distante do ramo vienense da família. Aos 40 e tantos anos, a condição física e mental do rei havia-se deteriorado drasticamente. Ele sofria de convulsões e de edemas que inchavam seu corpo. Em seus últimos anos, quase calvo, parcialmente cego e frequentemente delirante a ponto de não reconhecer quem estava em seu próprio quarto, ele acreditava que toda a sua vida e aflições eram devidas a uma maldição demoníaca lançada sobre ele ao nascer. Seus confessores, buscando anular essa maldição, convenceram o monarca a permitir a exumação dos corpos de seus ancestrais, guardados na cripta real de El Escorial. Conduzido ao túmulo, Carlos contemplou os restos mortais em decomposição de sua família, pais, avós e sua querida primeira esposa, Maria Luísa. O atormentado rei confrontou as relíquias apodrecidas de sua linhagem contaminada, um encontro sombrio e macabro que significou tanto sua criação quanto sua destruição. O último ano da vida de Carlos II, 1700, não foi de governo, mas de uma longa e medonha vigília por sua própria morte. Não mais um governante ou um homem, ele se tornou um campo de batalha. O Grande Alcázar Real foi o foco do conflito diplomático mais intenso da Europa. A facção francesa do cardeal Puerta Carrera e o partido austríaco da Rainha Maria Ana travaram uma batalha incansável pelo testamento do rei moribundo. Suas ferramentas não eram espadas, mas sim conversas abafadas, documentos fabricados e influência sobre os aposentos do monarca enfermo. Carlos, em sua dinastia decadente, era um espetáculo grotesco aos 38 anos, parecendo um homem idoso e decrépito. Seu corpo retinha fluidos em excesso, sua respiração era difícil e superficial. Ele sofria de episódios de choro, alucinações e períodos prolongados de catatonia, nos quais olhava fixamente para uma parede por horas. Seus momentos de lucidez eram escassos e breves. Nesses fugazes momentos de clareza, ele era tomado por um profundo terror espiritual,
acreditando firmemente que sua alma estava condenada e seu corpo possuído. Em vez de consolá-lo, seus confessores alimentaram sua ilusão discutindo persistentemente a interferência demoníaca e a necessidade de purificação espiritual. O destino de um império dependia da assinatura instável de um homem cuja mente estava em ruínas, assaltada por doenças genuínas e demónios fabricados. A luta pelo testamento atingiu o auge no outono de 1700. O cardeal Puerta Carrera, explorando o momento em que a rainha e seus aliados austríacos estavam preocupados, garantiu acesso exclusivo ao rei. Juntamente com alguns aliados estratégicos, ele apresentou a Carlos um testamento meticulosamente planejado. Eles pintaram uma imagem sombria e assustadora para o rei moribundo. Se ele fragmentasse seu império, como alguns haviam proposto, isso levaria ao seu colapso. Se ele o deixasse para seus parentes austríacos, a Espanha seria arrastada para uma guerra perpétua contra o formidável poder da França. Para manter a integridade do Império Espanhol, conforme decretado por Deus, ela precisava ser concedida à força mais poderosa capaz de protegê-lo, a Casa de Bourbon. Eles alegavam que era seu dever solene como rei apoiar o candidato francês, Philippe d'Anjou, neto de sua meia-irmã e de Luís XIV. Em um instante de profunda compreensão ou de cansaço absoluto, Carlos reconheceu que sua vida havia sido um fracasso. Ele havia falhado em aprender a andar, falar, aprender, governar e, mais dolorosamente, havia falhado em procriar. Ele era um rei apenas no nome, um recipiente frágil para um legado contaminado. No entanto, em seu leito de morte, ele tinha mais uma ação significativa que poderia realizar. Com um simples traço de caneta, ele poderia executar uma ação que nunca havia sido capaz de realizar em vida, tomar uma decisão que determinaria o curso dos eventos globais. Ele consentiu. Em 2 de outubro de 1700, o testamento foi selado. Todo o Império Espanhol, indiviso, foi legado a Filipe d'Anjou. O reinado dos Habsburgos na Espanha chegou ao fim. Exatamente um mês depois, em 5 de novembro de 1700, Carlos II deu seu último suspiro, 5 dias antes de completar 39 anos. Sua última declaração, segundo rumores, teria sido: "Agora não sou nada." A autópsia subsequente foi uma confirmação sombria e angustiante de todas as suspeitas. O relatório oficial, escrito por seu médico-chefe, é um documento de horror quase gótico. Detalhava que o corpo do rei não continha sangue, seu coração parecia um grão de pimenta, seus pulmões estavam corroídos, seus intestinos putrefatos e gangrenados. Ele tinha um único testículo enegrecido e sua cabeça estava cheia de água. Embora reconhecendo o exagero médico da época, as descobertas eram claras. Carlos era uma calamidade biológica da cabeça aos pés. Séculos de endogamia não apenas desfiguraram seu corpo, eles o decompuseram internamente desde o nascimento. Ele não viveu de verdade, ele existiu apenas por 38 anos em um lento e torturante processo de decadência. A notícia de seu testamento se espalhou por toda a Europa. Ao saber que seu neto herdara a Espanha, Luís XIV exclamou: "E ela é a place de Pirenes." Essa declaração, traduzida como "não há mais Pirineus", gerou preocupação entre as potências europeias, particularmente a Áustria e a Inglaterra. A perspectiva de um império franco-espanhol combinado, uma monarquia Bourbon expansiva que se estendia do Canal da Mancha ao Estreito de Gibraltar e controlava vastas riquezas americanas, era vista como uma ameaça intransponível. O testamento do cardeal Porto-Carrero, destinado a evitar conflitos, em vez disso, os garantiu. A Guerra da Sucessão Espanhola começou em 1701. Essa batalha prolongada, frequentemente considerada o primeiro verdadeiro conflito global, durou mais de uma década na Europa, América do Norte e Oceanos. Resultou em inúmeras vidas perdidas e nações drenadas de suas riquezas. O cenário político da Europa passaria por mudanças significativas. Todo o sangue derramado de Flandres até as costas do Mediterrâneo, a partir de 1661, decorreu diretamente daquele evento inicial horrível. A incapacidade de um homem de cumprir seu dever dinástico desencadeou um conflito em todo um continente. E assim se conclui a história de Carlos II, o Enfeitiçado, uma história impregnada de horror gótico, intrigas cortesãs e tristeza pessoal. No entanto, reduzi-la a uma mera novela histórica macabra ignora sua lição profunda e arrepiante. Esta narrativa não é meramente sobre um monarca azarado, serve como um exemplo real e aterrorizante dos resultados desastrosos quando a ideologia é levada ao extremo. Os Habsburgos eram motivados por uma ideologia centrada na pureza do sangue e na sobrevivência dinástica. Para eles, o poder era inerente e reforçá-lo por meio de uniões familiares era uma abordagem racional, se não necessária. Eles elevaram essa crença política acima do bom senso, da ética e, eventualmente, das regras fundamentais da natureza. O clímax que você observou demonstra o resultado dessa decisão. Você viu como uma abordagem política, consistentemente praticada por séculos, se transformou em um desastre biológico dentro de uma figura trágica e solitária. Isso não é meramente história, é uma alegoria.
Ela nos instrui sobre o perigo que recai sobre qualquer entidade, seja uma dinastia real, um partido político ou uma nação, quando se torna tão convencida de sua singularidade, tão preocupada com sua pureza, que se isola e evita interações com o mundo exterior. Isso inevitavelmente leva à decadência. A miscigenação, seja genética ou ideológica, resulta em fraqueza, anormalidades e eventual ruína. Carlos II serve como epítome do que ocorre quando um sistema se torna tão insular, tão autorreferencial, que perde de vista sua conexão com um mundo maior e mais complexo. Sua vida ilustra como as escolhas abstratas feitas pelos poderosos, tratados, acordos matrimoniais, leis de sucessão, têm implicações humanas tangíveis e frequentemente macabras. Nascido acorrentado à própria genética, vítima de decisões tomadas um século antes de sua existência, ele serve como um lembrete de que a história transcende meras datas e conflitos. Ela abrange a vida de indivíduos, que são frequentemente moldados ou destruídos pelas pressões de sua época, deixando para trás um legado duradouro. Uma guerra continental catastrófica ressalta o fato de que o colapso de um único pilar frágil pode levar à ruína de toda a estrutura. Portanto, quando ouvir líderes defendendo a pureza e a reclusão, lembre-se da história de Carlos II da Espanha, o jovem rei cujo nascimento infeliz não foi apenas a queda de sua dinastia, mas um prenúncio sombrio para todos nós.